Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 5 de junho de 2024. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. É o mesmo, 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem para a gente poder conversar nesta quarta-feira pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Débora Palermo protocola projeto de lei que cria o Cadastro Único das Pessoas com Deficiência de Campinas. Vereador Gustavo Peta apresenta projeto de lei para reconhecer o uso do nome afetivo de crianças e adolescentes no Sistema Público de Campinas. Vereador Otto Alejandro faz indicação e solicita manutenção na sinalização de trânsito em bairro do Distrito do Ouro Verde. E no esporte, Guarani joga mal de novo, perde por 3-0 para o Mirassol e é o lanterna da Série B. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole e a Câmara de Campinas destinou a última remessa de doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Roupas, calçados, roupas de cama, água, alimentos, ração, utensílios domésticos e também brinquedos, muitos deles separados por categoria para a campanha de doação às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, neste um mês de campanha em que a Câmara de Campinas foi um ponto de arrecadação na cidade. Fiquei surpreso, com a generosidade da população, dos vereadores, dos servidores da Câmara, dos assessores, que entenderam a necessidade de ajudar as famílias do Rio Grande do Sul, que ainda vivem essa tragédia ambiental, Agora, graças a Deus, as águas baixando, mas a retomada é lenta, é difícil, muita gente perdeu tudo. E certamente esse gesto que foi do Brasil inteiro, e que Campinas participou e a Câmara também contribuiu, ajudou a aliviar a dor, o sofrimento e atender às necessidades básicas daquelas famílias. As chuvas deixaram cidades embaixo d'água e provocaram o pior desastre climático da história do estado, que declarou calamidade pública, afetaram 2,39 milhões de pessoas em 475 dos 497 municípios gaúchos. Mais de 580 mil pessoas estão desalojadas. Então eu quero agora, em nome aqui da Câmara Municipal de Campinas, agradecer do fundo do coração a todos aqueles que fizeram uma doação. Nós tivemos doação de empresas, de escolas e também das comunidades aqui da vizinhança, além dos servidores. Junto com essas doações, vá também as nossas orações para as famílias que passaram por essa dificuldade, que rapidamente possa retomar sua vida de forma normal. Esta é a quarta e última remessa de doações que será encaminhada ao Rio Grande do Sul. Na primeira foram um pouco mais de 2,5 toneladas de produtos. Na segunda, 1.892 quilos. E na última semana, um pouco mais de 2,3 toneladas. A ideia agora é continuar com a campanha do agasalho, que permanece em Campinas até o final de julho. Com o slogan Transforme o tom deste inverno, a campanha do agasalho foi lançada em abril. A Câmara de Campinas é um dos mais de 100 pontos de arrecadação. A gente já está percebendo dias mais frios, há uma perspectiva desse inverno ser ainda mais rigoroso e nós temos em Campinas, sim, centenas de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, além da população em situação de rua que precisa desses agasalhos. Então fica aqui mais uma vez a nossa convocação. Traga agasalho, cobertor, roupa para crianças, roupas masculinas,
que isso vai ser de bastante utilidade para essas pessoas. Esta última doação, realizada aqui pelo Legislativo Campineiro, com destino ao Rio Grande do Sul, arrecadou 740 quilos de itens, na maior parte de roupas. E eu reforço aqui o pedido realizado na reportagem, porque a campanha do agasalho, ela continua. Então, quem tiver uma roupa em bom estado e puder fazer esta doação, pode trazer aqui na Câmara de Campinas, porque tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social. A entrega em qualquer uma das duas entradas. Tem a da Avenida da Saudade, número 1004, ou aqui na entrada do plenário, na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66. E olha só, para encerrar as ações do Maio Amarelo, ontem foi lançada a campanha Desacelera, uma iniciativa do Poder Executivo em parceria com a INDEC. Quem acompanhou tudo foi o repórter Rafael Turati. Na tarde de ontem, em evento na Norte Sul, foi lançada a terceira edição da campanha de segurança viária Desacelera, não ultrapasse o limite da vida. A iniciativa é da Prefeitura de Campinas em conjunto com a INDEC, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, que tem o objetivo de conscientizar sobre as consequências da velocidade no trânsito. A ação encerra o movimento Maio Amarelo 2024. Diversas atividades educativas voltadas para os motociclistas, público-alvo da campanha, foram realizadas, já que eles foram as principais vítimas do trânsito em 2023. 83 motociclistas ou garupas perderam a vida nas vias urbanas e rodovias da cidade, representando 52% dos 159 óbitos registrados. Além disso, a INDEC distribuiu antenas corta-pipa e promoveu uma simulação de ponto cego, envolvendo motocicleta e ônibus. A importância de conduzir com a saúde em dia foi lembrada com orientações de primeiros socorros, aferição de pressão e testes de glicemia. Participaram da cerimônia autoridades municipais e também, representando a Câmara de Campinas, o vereador Otto Alejandro, que é o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Casa Legislativa. Essa campanha de educação é muito importante e vai ajudar a diminuir essa quantidade drástica que teve na cidade de Campinas. Muito importante a conscientização. Tem um programa dentro da INDEC que chama Cidade Mirim, que a INDEC vai, através da instituição de educação dentro da INDEC, nas escolas, dar a educação e o ensinamento às crianças, porque é só com a educação que a gente vai resolver e fazer os jovens se atentarem ao limite de velocidade. O excesso de velocidade é a principal causa de acidentes de trânsito com mortes e ferimentos. E nesse cenário, os motociclistas são os mais impactados. Dos 23 mortos no trânsito de Campinas, no quadrimestre de 2024, 10 conduziam motos ou eram garupas. Olha, no primeiro quadrimestre desse ano, comparado ao ano de 2023, nós tivemos queda de 2 mortes, de 25 para 23, ou seja, 8%. E acho que é muito importante, Esses números mostram que o trabalho tem dado resultado. Agora, é um trabalho a longo prazo. Olha, eu acho que as campanhas educativas têm dado resultado na nossa cidade. Prova disso foi a John Boy Morte Zero, onde nós fizemos uma campanha lá na Avenida John Boy do Lopes e conseguimos a longo prazo, cerca de 3 anos, conseguir a queda no número de mortes. 13 em 2021, 8 em 2022 e 6 em 2023, ou seja, as campanhas dão resultado. Somado a isso, com certeza, fiscalização, algo muito importante, e também as obras que foram feitas lá de geometria na John Boy. Então, essas 3 coisas em conjunto, educação de trânsito, obras de geometria e fiscalização também, somam essas atitudes que dão resultado. Prefeito da cidade destacou que o desafio é conscientizar a população sobre os riscos da velocidade no trânsito. Primeiro, você tenta conscientizar os motociclistas, conscientizar os motoristas. E segundo, quando você faz 60 blitz educativas, as pessoas vão ser paradas no trânsito e informadas que a sua velocidade está acima do que a lei permite, não terão multas, serão blitz educativas, e a gente entende que dessa forma você consegue sensibilizar e conscientizar os motoristas, mas principalmente os motociclistas.
Meio-dia mais 10 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira, hora das notícias do Legislativo, porque o vereador Otto Alejandro solicita a manutenção na sinalização de trânsito em bairro do distrito do Ouro Verde. O vereador Otto Alejandro protocolou a indicação 4.960 de 2024, solicitando em caráter de urgência a sinalização horizontal e vertical em todo o bairro do Jardim Santa Terezinha, no distrito do Ouro Verde. Nós fomos procurados por diversos moradores lá da região. Infelizmente, a manutenção na sinalização horizontal e vertical há mais de 10 anos não é feita, e isso tem causado acidentes, atropelamentos, batidas nos principais cruzamentos do bairro. Só para você ter uma ideia, o bairro ele tem aproximadamente 4 ou 5 ruas somente. Além da segurança, a sinalização traz orientação e organização para a população. Segundo o parlamentar no documento, há mais de 10 anos não é feita a manutenção dos sinais de trânsito. Com o objetivo de representar a reivindicação dos moradores do local, Otto destaca a importância das demandas relacionadas à melhoria da infraestrutura viária. A gente acredita que foi um desleixo aí da própria INDEC, né? Porque eles têm que ter sim um fiscal andando pelas ruas da cidade, fiscalizando isso daí. Então, já que eles não fazem, nós estamos aqui fazendo o nosso dever, que é fiscalizar as ações do Executivo. Então, eu estou cobrando, através de indicação, toda a sinalização do bairro Jardim Santa Terezinha. Além dos ônibus que passam por dentro do Santa Terezinha, nós temos uma escola estadual, uma escola municipal. Então, tem causado vários acidentes lá. Então, a gente está pedindo em caráter de urgência essa sinalização aí. Só para você ter uma ideia, dentro dessas ruas do bairro, eu acredito que tenha 4 ou 5 lombadas que estão 100% apagadas. Então, a gente está cobrando para que seja feito quanto antes essa manutenção. Vereadora Débora Palermo protocola projeto de lei que cria o Cadastro Único das Pessoas com Deficiência de Campinas. O projeto de lei de autoria da vereadora Débora Palermo cria o Cadastro Único das Pessoas com Deficiência em Campinas. E olha, a relação deverá ser constituída a partir de informações apresentadas por hospitais, clínicas e unidades de saúde das redes pública e privada, nas quais as pessoas com deficiência recebam atendimento. Respeitando a lei de proteção de dados, e tanto da rede pública como privada, e para todas as deficiências. Por exemplo, o autismo, Gabriel, vem aumentando muito, né, os casos, os números, e muitas crianças com diagnóstico, sem atendimento, sem saber onde elas estão. Então, nós precisamos alcançar essas pessoas para que elas possam ter efetivamente seus direitos atendidos. Também poderão ser obtidas, para completar o cadastro, informações junto a outras instituições, como a de direito privado e organizações da sociedade civil, que prestem esse atendimento. Mais individualizado por deficiência, por exemplo, do autismo, da síndrome de Down e de outras deficiências físicas, mentais, né, que existem e que a gente, muitos, na verdade, nem sequer têm atendimento porque eles estão ali no limbo. Então, a partir do cadastro, do censo ou dos centros que atendem essas pessoas, hospitais, entidades que atendem essas pessoas, podem fazer o cadastro deles para que essas políticas públicas cheguem a todos os deficientes. A parlamentar reforça que em Campinas não há instrumentos que façam o levantamento efetivo das pessoas com deficiência na cidade, o que dificulta a construção de políticas públicas direcionadas. O atendimento fica deficiente, a reclamação dos pais é constante para as pessoas com deficiência. Então, com esse cadastro, nós vamos ter números reais, quantificados, qualificados de quem são esses deficientes, quais as deficiências, quais as idades, né, para que a gente possa gerar política pública efetiva para esse público, para que eles passem a ser realmente atendidos como eles merecem ser atendidos. O vereador Gustavo Peta apresentou um projeto de lei para reconhecer o uso do nome afetivo de crianças e adolescentes no sistema público de Campinas, mesmo antes da certidão com os nomes dos pais adotivos estar pronta.
Além de ser um apoio para as famílias, a proposta tem como objetivo facilitar o convívio dos filhos adotivos nos ambientes que frequentam e ainda garantir a segurança deles. Por meio do projeto de lei ordinária número 134 de 2024, o vereador Gustavo Peta propõe o uso do nome afetivo nos cadastros dos sistemas de educação, saúde, transporte, assistência social, cultura ou de esporte e lazer do município para crianças e adolescentes que estejam sob guarda da família adotiva, no período anterior à destituição do pátrio poder familiar. O vereador protocolou o projeto na Câmara no último dia 24, após ser procurado por mães adotivas e grupos de apoio à família de filhos adotivos. A iniciativa ainda coincidiu com o Dia Nacional de Adoção, comemorado em 25 de maio. O que acontece? Quando a criança vem para a guarda da nova família, muitas vezes o nome na certidão de nascimento ainda não foi modificado. Ele só vai ser modificado no final do processo. Então, nesse período, que às vezes dura meses, mas pode durar anos, o nome de cartório da criança continua anterior. E um nome novo, dado pela nova família, que é o nome adotivo, ainda não foi oficializado. O nome afetivo é aquele que os responsáveis legais pela criança ou adolescente pretendem tornar definitivo no momento das alterações da certidão de nascimento. O projeto de lei reconhece esses nomes, mesmo se a certidão com os nomes dos pais adotivos ainda não estiver pronta. O objetivo é facilitar a convivência dos filhos adotivos nos meios sociais, além de ser uma forma de garantir segurança. O que nós estamos propondo é que no Sistema Municipal de Educação, no Sistema Municipal de Saúde, haja uma barra nova, um item novo para o nome adotivo, para evitar constrangimentos na escola. Então há problemas de constrangimento, há problemas muitas vezes de conflito, porque se você está com o nome antigo, o sistema pode puxar a família anterior. E muitas vezes a criança foi tirada daquela família por conta de abuso, de violência, e você vai acabar avisando a família anterior de onde está a criança. De acordo com o projeto de lei, as fichas, cadastros, formulários e prontuários dos órgãos e entidades do Poder Executivo deverão conter em destaque o campo de preenchimento nome afetivo. O nome civil será utilizado apenas para fins administrativos. Esse momento da transição é um momento em que é necessário fortalecer o vínculo com a nova família, o vínculo com o novo nome, né? E você não levar em conta isso, o poder público não levar em conta esse novo nome, que a gente chama de nome afetivo, é desconsiderar toda a importância desse processo. Para se tornar lei municipal, o projeto precisa ser aprovado em 2 votações no plenário da Casa de Leis e, na sequência, ser sancionado pelo prefeito. Por isso que esse é um projeto muito importante. A gente espera que ele seja aprovado o quanto antes para beneficiar todas as famílias que fazem esse gesto tão importante, né? Um gesto de humanidade e também de tão importância para as crianças e para as famílias que adotam os filhos. A unidade de pronto atendimento do Campo Grande poderá ser ampliada e transformada em hospital. Isso após indicação e uma moção aprovada por unanimidade pelos vereadores, protocoladas pelo vereador Cecílio Santos. O vereador Cecílio Santos é o autor de 2 ferramentas parlamentares que pleiteiam a transformação da UPA do Campo Grande em um hospital. A indicação de número 4.928 de 2024 foi direcionada ao prefeito da cidade e a moção de número 68 foi encaminhada ao Executivo Federal. Nós provocamos o governo federal aprovando uma moção ao Ministério da Saúde por unanimidade na Câmara, que é muito importante, e também fizemos uma indicação ao prefeito solicitando que o prefeito faça as tratativas com o Ministério da Saúde, com o governo federal, para que a UPA do Campo Grande seja transformada num hospital. Isso se justifica devido ao aumento da população e o aumento da demanda consequentemente aqui na UPA do Campo Grande.
O distrito do Campo Grande tem cerca de 250 mil pessoas, divididas em 92 bairros, sendo uma das regiões mais populosas da cidade de Campinas. O contrato com a empresa que presta serviço aqui, com os médicos, os enfermeiros, eles têm um contrato para atender 400 pessoas, fazer 400 atendimentos por dia. Hoje, segundo a informação do Dr. Abelardo, aqui nós estamos com 600 atendimentos por dia. Então, e a demanda é sempre crescente. Só dá uma olhada em volta aqui mesmo da UPA do Campo Grande, a gente percebe o quanto o loteamento está sendo implantado. A UPA Campo Grande foi criada em 2008. Ela atualmente é uma UPA nível 3, opção 8, que estaria, assim, teoricamente, planejada, projetada, para atender 10.125 pacientes ao mês, sim. Ano passado, nós atendemos 140 mil pacientes. Atualmente, a UPA Campo Grande já é procurada por pessoas de fora do distrito. Tem pessoal até do centro, vem ser atendido aqui de Hortolândia, da Redondeza, vem pessoas do Ouro Verde, sendo que tem UPA para lá, mas vem para cá também. Os usuários sentem na pele o reflexo do sistema de saúde sobrecarregado. O pessoal fica aí o dia inteiro, como eu fiquei sábado passado, eu com a minha esposa, que eu vim trazer ela aqui, 9 horas da manhã para 16 horas. Quantas horas deu? O mercado imobiliário aquecido também deverá impactar o atendimento de saúde na região. Existe na região novos planejamentos, novos conjuntos habitacionais, novos condomínios que estão sendo construídos, né? E com isso essa população vai aumentar um pouco mais ainda, né? Certamente nós vamos ter um incremento de mais de 50 mil pessoas nos próximos 5, 6 anos. Se transformada em hospital, a UPA passará a atender uma demanda de saúde que hoje está reprimida. Atualmente, atendimentos de maior complexidade são transferidos para a PUC ou para o Ouro Verde ou para o Mário Gatti. Todos eles são, assim, uma certa distância daqui. Então, realmente, um hospital na região seria de ajuda sim. Hoje é quarta-feira, portanto é dia da 34ª reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 23 projetos. Entre eles está em análise inicial projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que veda a nomeação de condenados por racismo em cargos públicos de Campinas. De acordo com esta proposta, o veto se inicia com decisão transitada em julgado aos punidos em virtude da Lei Federal de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça. E só termina apenas após o cumprimento comprovado da pena. Também os vereadores vão discutir e votar, desta vez de forma definitiva, a proposta do vereador Eduardo Magoga, que altera uma lei de 1987, a norma que determina a reserva de assentos no transporte público a gestantes, mulheres portando bebês ou crianças de colo, idosos e deficientes físicos. A alteração determina a colocação de placas de identificação da reserva nos bancos, bem como acrescenta as pessoas que têm direito à prioridade, as que têm o transtorno do espectro autista, o TEA. As placas deverão estar em local visível e, inclusive, exibir o ícone fita quebra-cabeça que representa o TEA. Para você conferir a pauta completa, saber todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Ontem o Guarani entrou em campo já na lanterna da Série B e, para piorar, não conseguiu o resultado diante do Mirassol e saiu com a 6ª derrota em 8 partidas.
O Mirassol atacou primeiro pela esquerda, mas Negueba chutou travado. O Guarani respondeu com Marlon, que caminhou com liberdade e finalizou para a defesa de Alex Muralha. Até que aos 21 minutos, De La Torre ajeitou de peito. Toque suficiente para deixar Rayan para trás. E Danielzinho, com o melhor tempo de reação, mandou para o fundo das redes. 1-0 Mirassol. No segundo tempo, aos 6 minutos, Lucas Paraíso arriscou da intermediária e Muralha mandou para escanteio. No minuto seguinte, Jefferson cruzou e Rayan de cabeça tirou tinta da trave. O Bugre queria o empate e Camacho também tentou, mas à direita de Muralha. Até que aos 30 minutos, o Mirassol resolveu o jogo. Isaac recebeu na área, girou, chutou, a bola desviou 2 vezes e foi para as redes. 2-0. E aos 40 minutos, Fernandinho recebeu na esquerda e colocou no ângulo, com classe, habilidade, tranquilidade para definir. Mirassol 3, Guarani na lanterna 0. Mais uma atuação que deixou a desejar dos comandados do técnico Júnior Rocha. O treinador mudou o esquema, colocou 3 zagueiros, mais 3 homens no meio-campo e mesmo assim a equipe tomou gol já com 20 minutos de partida. Primeiro tempo apático da equipe, na etapa final, quando o Guarani tentou ir para cima, tomou os 2 gols. Bugre é o pior time da Série B, último colocado com apenas 4 pontos. Próximo jogo é neste sábado, 5 horas da tarde, contra o Operário, aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro. 12h mais 26 minutos, hora de conhecer o trabalho daquele ou daquela que se dedica às flores. Transfere dos sentimentos para arranjos. Então, sobre o dia a dia de um florista, a partir de agora, se liga na profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre florista, então se liga aí, bora! Um florista é um profissional especializado na seleção, arranjo e venda de flores, plantas e outros elementos relacionados à jardinagem e decoração floral. Bom, sua principal função é criar arranjos florais de alta qualidade para uma variedade de ocasiões e propósitos. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, estou aqui com a Michele. Tudo bom, Michele? Tudo ótimo. Beleza? Quanto tempo você trabalha já como florista? Há 14 anos eu iniciei essa profissão. Como você chegou nela? Conta pra gente. Na verdade, foi meus avós que iam comemorar 60 anos de casados e uma tia me ligou e me colocou na função de montar a decoração. Então comecei assim. Bom, então foi do nada, assim. Você se formou em quê? Sou formada em designer de interiores. E de repente... virei florista. Virou florista. Então vamos entender direitinho, pessoal, o que faz, na verdade, na prática, um florista? Na verdade, o florista ele tem vários ramos para seguir. Ele pode seguir de eventos, de festa, ele pode seguir floricultura para presentes, tudo que envolve flores, flores naturais, desidratadas, artificiais. Bom, e a gente vê, né, Dia dos Namorados, Dia das Mães, enfim... o pessoal realmente costuma dar flor e tudo mais e a gente vê realmente fica muito bonito, né? Um buquê de flores. Esse é o trabalho também do florista? Esse é o trabalho do florista, a gente preparar os presentes, né, que vão compor essas datas importantes. Bom, vamos falar um pouquinho mais então na prática, como funciona, não é? O dia a dia, como é que é? Bom, as flores, elas têm uma saída maior no final de semana, então normalmente de segunda a quarta-feira a gente organiza mais a agenda, encomenda, atendimento WhatsApp. Quinta, sexta-feira é mais produção e sábado é mais montagem de festas. Qual a principal função assim de um florista? A principal função é preparar as flores para o evento, então seja para
para um casamento, para um chá de bebê. Então a nossa principal função é deixar elas bonitas, porque elas chegam em maço e saem transformadas na nossa mão. Pois é, eu estava dando uma olhada aqui, tem várias etapas, né, o florista? Quais são essas etapas e o que vocês fazem exatamente em cada uma delas? Bom, primeiro a gente recebe as flores, então a gente tem que se preocupar em encomendar as flores, quantidade, se está na época da flor exatamente. E depois a gente tem que preparar ela, né? Então tem um tempo de preparo, cada arranjo demora um tempo e depois entregar até o destino. E tem que também ter aquela habilidade para lidar com o cliente, né? Porque o cliente vem aqui, olha, minha esposa, ela gosta mais desse tipo de flor, desse tipo de cor, tem isso também ou não? Tem isso também. Explicar também que existem flores que não estão na época muitas vezes, ou entender qual é a flor que o cliente de fato está falando, porque às vezes explica de uma maneira, mas não é exatamente aquela. Isso que você falou é interessante, porque tem flores que, dependendo da época, não tem, né, Michele? Exatamente, tem flores que tem só em determinados momentos. E explicar para o cliente que cada flor tem uma durabilidade diferente também, né? Então, uma tulipa, por exemplo, não dura tantos dias assim. E em vaso, ela também não nasce novamente. Então, a gente tem que deixar o cliente bem consciente do que ele está adquirindo. Interessante. Quais as épocas de algumas flores, para citar como exemplo para o pessoal aí? Não dá bola fora quando vier comprar flor aí. A tulipa está na época agora, ela é de maio a mais ou menos agosto. Então, estamos na temporada de tulipa. Nesse momento também estamos tendo bastante orquídea. E calas, por exemplo, a gente tem só mais no final do ano, só mais para dezembro e janeiro. Bom, muita gente imagina que o florista acaba preparando a flor individualmente para alguém que venha comprar. Mas tem os eventos grandes também, né? Tem os casamentos, tem as formaturas, e aí é muito trampo, lógico, né? Aí é bastante preparo, bastante organização antes, principalmente quando tem muito arco, corredor, então requer realmente uma programação muito grande para saber o tempo que vai levar para ser produzido tudo e montado na hora, porque como faz muita sujeira, a nossa função sempre é montar antes esses arranjos, então a gente faz a montagem e leva pronto para o espaço. Bom, vamos lá, Michele, como é o mercado de florista para quem tem interesse de iniciar nessa área? Como está o mercado? É um mercado aquecido? É um mercado mais complicado? Como é que é? É um mercado muito bom, tem bastante áreas para se trabalhar. Você pode trabalhar desde em casa, né, no fundo do seu quintal, por assim dizer. Onde você começou? Onde eu comecei. Ou você pode abrir uma floricultura ou trabalhar junto em uma floricultura. Então é uma área assim que tem bastante oportunidades para quem quer realmente entrar. Bom, existem cursos que a pessoa que queira se tornar um florista, uma florista deve fazer ou não? Existem alguns cursos sim, mas o melhor é a prática. Então assim, o que a gente sempre aconselha quem está querendo começar é comprar as flores, mexer nas flores, fazer em casa, ir sentindo e vendo, pesquisando muito arranjos. Porque o curso ele te dá uma base muito pequena e lá na hora dá tudo certo, mas depois que você vai replicar, às vezes não dá tudo certo. Então é muito treino. Pois é, e é preciso assim para entrar nesse meio entender de flor? Alguém que queira começar do zero, por exemplo, é possível? É possível, mas precisa entender de flores. Precisa entender, precisa estudar um pouco, conservação, pesquisar, né? e tudo que a flor vai precisar. Então, nome de flor, época de flor, conservação. Então, a pessoa precisa estar sempre, e na verdade, sempre estudando, porque sai flores novas o tempo inteiro. Isso é importante. Quais as últimas que saíram aí, você que é do meio? Saiu algumas variedades de rosas novas, umas colorações novas, então a gente precisa saber o nome para conseguir comprar o produto. E que está voltando muito é a gérbera, que antes não tinha mais muito, agora está retornando, inclusive de outras maneiras, assim, outros formatos, por assim dizer. Quais as flores mais procuradas pelos clientes? Austromélia e rosa, com certeza são as que mais procuram. A minha mãe, por exemplo, ela gosta de branco. É interessante isso, né? Eu lembro que meu pai chegava às vezes com rosa e tudo mais, a cor de rosa mesmo, né?
e ela gostava mais de branco. Sai bastante ou não? Sai. Branco, cor-de-rosa e vermelho, na questão de arranjos, né, são as cores que mais saem. E outra coisa, o florista, imagino eu, vou perguntar para você, ele deve estar sempre muito bem preparado para responder as perguntas dos clientes. Imagino eu que existem flores para velório, flores para Dia dos Namorados, ou não? Qualquer flor vale para tudo, ou tem alguma mais específica para cada um? Dia dos Namorados, rosa vermelha. É o campeão de vendas, é muito difícil sair um buquê que não seja de rosa vermelha. E antes tinha muito isso, né? A flor para velório. Hoje já não tem mais tanto isso. Realmente. Qual era para velório? A flor do campo, né? O crisântimo. E hoje, como tem crisântimos novos, como a Anastácia, por exemplo, então acaba que quebrou um pouco esse padrão de flor para velório. Então não tem mais isso? Não tem mais isso. Mas existe assim, uma mais para o Dia das Mães, outra para o Dia dos Namorados? Quando é namorado, assim, por exemplo, marido, mulher e tudo mais? Dia dos Namorados é a rosa vermelha. E Dia das Mães sai muito flores em vaso, flores de terra plantadas para a mãe poder cultivar mesmo, como orquídea, por exemplo. Né? Bacana. Quais os principais desafios da profissão, Michele? Bom, os principais desafios é conseguir conciliar o tempo, né, de produção, de entrega, ajustar a agenda, que uma semana tá tranquila, outra semana já tá bem complicada, tá bem cheia. E às vezes alguns tipos de flores que a gente acaba prometendo e justo naquela semana tá um pouco em falta de conseguir entregar com excelência sempre. Esse é o maior desafio nosso. Bom, a florista ela tem que também cuidar da planta, faz parte isso da função de vocês? Faz parte. Aqui como é uma loja, né, então a gente tem que cuidar das plantas, tem que cuidar das flores de corte, então também faz parte da nossa profissão. Vamos lá, quais as dicas que você deixa para o pessoal que está em casa, acompanhando ao quadro, se liga na profissão e falando: puxa vida, olha a Michele lá falando, gostei, me interessei, bacana, quero seguir. E aí? Se arrisquem, comecem. Então, para dar certo, tem que começar. Então, vai com o que você tem, do jeito que você tem e começa a se arriscar nessa profissão, que é uma profissão assim que eu sou completamente apaixonada. E é muito treino, treina muito, estuda muito, vai nas lojas, pergunta, que sempre a gente tem boa disposição para estar respondendo. Então, sempre estudar muito e arriscar. Vou pegar o gancho aí da sua última resposta, que você disse que é apaixonada pela profissão. Por quê? Bom, eu nasci no meio das flores, mas não queria trabalhar com flor. E eu aprendi a gostar porque toda vez que a gente entrega um buquê, um presente, a gente é recebido com um sorriso. Isso é verdade. Então isso encanta. Qual uma flor assim barata e legal de você dar de presente? Porque certamente muita gente tem essa curiosidade. O antúrio é uma flor legal. Uma presença, é barata, mas é... E ela é legal porque ela pode tanto ser na terra quanto no vasinho com água. Então é uma flor bem diferente, assim. Boa. E qual é a flor mais cara, assim, quando o pessoal vem comprar e pá? Bom, de flores de corte tem a peônia, que também é uma flor de época. E as orquídeas que não tem um valor tão baratinho, mas o pessoal gosta muito, faz muita presença também para dar de presente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo dura uma flor? Porque às vezes as pessoas recebem flores e não sabem exatamente como fazer, como lidar, né? A flor de corte, ela dura aproximadamente de 4 a 7 dias. É importante trocar a água, manter a água sempre limpa ou água gelada, tá, no vaso, que isso vai ajudar a durar mais. E aí as plantas dependem muito. Tem, por exemplo, a tulipa que dura uma semana e não nasce mais, e já tem outras que você consegue cultivar. Valeu, gostei. Muito bom, viu, Michele? Obrigado aqui pela sua presença no nosso quadro, tá bom? Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Bom, já sabe, né? Se liga na profissão. O que causou as enchentes no Rio Grande do Sul? Será que são fruto dos efeitos do El Niño, aquele aquecimento anormal das águas do Pacífico, ou consequências das mudanças climáticas? Quem vai tirar as nossas dúvidas é o Bruno Baini, ele que é meteorologista lá do CEPAGRE da Unicamp. A partir de agora, no nosso quadro, o Giro Ambiental.
ambiental dessa semana a gente vai falar de um tema que ocupou os nossos dias, que são as enchentes do Rio Grande do Sul. E a gente sabe que são muitos fatores, os climáticos, os estruturais, a manutenção das comportas. Mas hoje a gente recebe o Bruno Baine, que é meteorologista do CEPAGRE, para explicar a parte das questões climáticas. Muito obrigada, Bruno, pela sua presença aqui no Giro. E a gente começa então perguntando o que é o El Niño, Bruno? Olá, muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação participar com vocês na TV Câmara. Bom, respondendo primeiramente, né, sua pergunta, o que é o El Niño? O El Niño é um modo de variabilidade climática que a gente fala, é uma oscilação no clima temporária e que faz parte do que a gente chama, né, um pouquinho mais abrangente, de El Niño Oscilação Sul. O El Niño Oscilação Sul está associado a anomalias de temperatura na superfície do mar, do Oceano Pacífico Equatorial. E a gente tem, então, o modo El Niño, que é a fase positiva desse fenômeno, e a gente tem a Laninha também, que é a fase negativa do mesmo fenômeno. Então, são como se fossem duas faces de uma mesma moeda. E no caso do El Niño, ele é caracterizado por uma anomalia positiva nas temperaturas, ou seja, as temperaturas ali no Oceano Pacífico Equatorial, também na costa da América do Sul, elas estão mais elevadas em relação àquilo que é o típico para aquela época do ano. O El Niño ele costuma ter uma duração de 9 a 12, 15 meses, e costuma ter o pico por volta de dezembro, janeiro. Ele repercute em vários pontos do planeta, não só no Brasil, América do Sul, mas em vários pontos do planeta, exceto a Europa. É o único continente que não tem nenhum efeito direto do El Niño. E tem Mas, papel no que aconteceu no Rio Grande do Sul, Bruno? sim, muito provavelmente sim, porque a principal característica do El Niño no sul do país é de aumentar os acumulados de chuva em termos sazonais, né? Então é o que a gente vem observando. O Rio Grande do Sul ele saiu de um longo período de estiagem devido à última atuação do fenômeno Laninha e entrou num período de chuvas muito intensas. Nós temos observado, né, vários episódios, várias tragédias também, desde o ano passado até agora esse momento. Então, isso concorda com o modelo conceitual do El Niño no sul do país. Isso tende a ser frequente nas previsões que vocês fazem? Isso tem a ver com as mudanças climáticas ou foi um fenômeno pontual, Bruno? Bom, no caso do El Niño, em si, ele é um fenômeno natural, ele já é conhecido desde lá dos anos 1600 pelos pescadores, mas a gente vem tendo alguns estudos que estão apontando que nas últimas décadas o El Niño ele vem se tornando mais intenso. Então ainda não são estudos completamente conclusivos, mas eles já vêm apontando nessa direção. E de modo geral a recorrência desse fenômeno são em ciclos aí de 2 a 7 anos, então não é uma frequência tão regular. E daí vem a importância das medições, né, Bruno, para que a agricultura, principalmente, sofre muitos impactos, né? Imagina no sul, então, é uma perda quase que 100% ali das regiões, né? Então, a importância Exatamente. dessas medições para que a gente se antecipe, né? Sem dúvida nenhuma, né? Então, é claro que, no caso de eventos extremos como este, muito provavelmente as perdas são inevitáveis, as perdas materiais, né? Então, aí a gente foca em preservar as vidas humanas e é muito importante que a meteorologia ela entra, inclusive, até no currículo básico das escolas, né? Essas ações de mitigação, de resiliência, todos esses conceitos, porque a gente percebe, né? Eu como profissional da meteorologia que elabora a previsão do tempo, a gente percebe que em muitos casos as pessoas elas ainda não conseguem captar o que é a informação que a gente está querendo passar, como interpretar, como utilizar aquela informação. Então, seria muito importante que desde já da educação básica
as pessoas tivessem esse tipo de formação. A gente sabe que tem muitas ações de educação referente à defesa civil, a desastres, e assim por diante, né? E ainda, principalmente em microescala, né? De forma mais localizada. O CEPAGRE também procura contribuir com isso, né? Então a gente recebe escolas, a gente fala sobre esses assuntos, mas a gente precisa ampliar isso e sistematizar. A gente tem países que têm uma cultura meteorológica um pouco mais desenvolvida, digamos assim, e as pessoas elas já sabem, em caso de uma previsão de um aviso meteorológico, de uma situação de risco potencial, as pessoas elas já sabem para onde ir, elas têm maior facilidade, um treinamento mesmo. Bruno, eu agradeço muito a sua presença aqui no Giro, trazendo esses esclarecimentos, né, para a gente acabar saindo um pouco dessa nuvem de dúvida, de medo e ir para o conhecimento, se apropriar mais para estar mais preparado para tudo isso, né? Eu que agradeço a oportunidade, contem sempre conosco, TV Câmara e também a população de modo geral. Nós estamos sempre à disposição. Muito obrigada, Bruno. Então eu vou encerrar aqui passando o endereço de um canal que foi criado pelo Rio Grande do Sul para que as doações sejam direcionadas com segurança, que é o sosenchentes.rs.gov.br. E fica por aqui que a gente vai fazer um giro pelo mundo mostrando os principais destaques dessa semana no meio ambiente. O Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano cerca de 200 participantes de várias partes do mundo no encontro promovido pelas Pontifícias Academias das Ciências e das Ciências Sociais sobre o tema da crise climática à resiliência climática. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o cacique Raoni participaram do evento e tiveram audiência com o pontífice. O Papa destacou que os dados sobre as mudanças climáticas têm piorado a cada ano e, portanto, é urgente proteger as pessoas e a natureza. Francisco parabenizou as duas academias por liderarem esse esforço e produzirem um protocolo de resiliência universal. O Santo Padre reforçou ainda que as populações mais pobres, que pouco têm a ver com as emissões poluentes, precisarão receber maior apoio e proteção. Além disso, foram destacadas outras pautas como: os pobres e as mulheres são agentes de resiliência e adaptação, a poluição do ar ceifa vidas, a descarbonização global, salvaguardemos as riquezas naturais e uma nova arquitetura financeira. Piranhas amarelas aparecem em diversos bairros de Porto Alegre. De acordo com o Metsul, a Serra Salmos maculatus já habita o Guaíba desde 2021. O Instituto estima que a espécie chegou até a bacia hidrográfica com a conexão dos rios Uruguai, através dos sistemas de irrigação para lavouras de arroz. Por serem animais predadores e exóticos, o temor é de que a cadeia alimentar seja alterada, impactando espécies nativas do Guaíba. Espécies de peixe-leão, exóticos para a nossa fauna, invadem o litoral do país, se reproduzem e preocupam os cientistas. A invasão é considerada pelos pesquisadores como uma das mais ameaçadoras do Atlântico. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, identificou a reprodução em Fernando de Noronha. O ICMBio tem um programa de captura que já resgatou cerca de 600 animais, entre jovens e adultos, desde 2020. O maior deles tinha 47 centímetros, ou seja, considerado um animal grande. O peixe invasor se adaptou ao litoral brasileiro e isso pode comprometer as espécies regionais. Isso porque o peixe-leão está se alimentando dos mesmos peixes visados pela pesca artesanal de Alagoas e do Rio Grande do Norte. Começa hoje e vai até o dia 12 de junho a Semana do Meio Ambiente, com a realização de diversas atividades pela cidade. Então, sobre a importância destes dias, o que será feito, de que maneira a população pode participar, eu aciono a repórter Ana Paula Meneghetti, que acompanhou o lançamento nesta manhã e traz agora as informações. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Ana.
Olá, Gabriel, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Câmara Notícia. Olha, Gabriel, essa semana vai ser intensa, com mais de 200 atividades programadas para essa edição. E a abertura oficial do evento aconteceu aqui, né, no Paço Municipal, como vocês vão poder ver aí nas imagens, com uma apresentação musical do Instituto Anelo e também a participação de estudantes da escola Carlos. Quem vai trazer mais detalhes sobre essa semana, mais informações, é o secretário Rogério Menezes. Ele é secretário do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui de Campinas. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Notícia. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço uma oportunidade da gente divulgar as mais de 200 ações que vão acontecer. É mais do que uma semana do meio ambiente, é o mês do meio ambiente, que vai terminar inclusive com o prefeito Dario Saad, no dia 26, assinando o decreto do Plano de Ação Climática, que são 96 ações que a cidade vai realizar até o ano de 2050 para se preparar, para se adaptar às mudanças do clima que já estão acontecendo. Então é um mês do meio ambiente que começa com muitas atividades essa semana. Vejam no banner do site da Prefeitura, tem um banner rotativo com toda a programação e participem. No ano passado, nós mobilizamos 15 mil pessoas. Nesse ano a gente quer mobilizar mais gente do que isso, depende de cada um de nós. Secretário, qual que é a proposta, né, do tema da edição desse ano? A proposta é refletir sobre a história de Campinas. Esses 250 anos levou a impactos no meio ambiente. E nós temos desafios enormes para recuperar esse meio ambiente. Então nós precisamos conversar sobre a realidade e conversar sobre o futuro, sobre a ótica, inclusive, dessas mudanças climáticas que estão acontecendo. Por favor, pessoal, muito cuidado com o fogo. A gente vive no período seco. Os incêndios estão explodindo em Campinas, estão em grande número em Campinas. Vai depender da consciência de cada um para a gente diminuir esse impacto nesse período de estiagem. Secretário, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da programação, né? Quais vão ser os destaques dessas mais de 200 atividades, né? Nós temos a cada dia várias atividades. Nós temos, por exemplo, a apresentação especial da Orquestra Sinfônica de Campinas, nesse sábado à noite, lá no Teatro Castro Mendes, para poder juntar cultura e meio ambiente. Nós vamos ter no domingo a apresentação da Orquestra de Viola Caipira. Então vejam que tem bastante coisa legal, tem palestras, tem caminhada na Mata de Santa Genebra, noturna inclusive, passeios diurnos, noturnos, grupos de alunos que vão até os nossos centros de educação ambiental. Então a movimentação é enorme, vale a pena conferir que tem muita coisa bacana. Secretário, hoje aqui também, né, houve a assinatura de um plano de trabalho. O que é esse plano? O senhor poderia explicar para a gente, por favor? Esse plano é um trabalho da FEAC, junto com a Secretaria do Clima da Prefeitura de Campinas, para a recuperação do parque, do córrego do Lajeado. E também recuperação dos parques lineares na região do Amarais. Então a gente precisa estar fazendo um trabalho agora de levantar alguns córregos que vão ser recuperados com plantios, com parques lineares. Essas ações vão começar a ser feitas com investimentos da FEAC e também de compensações ambientais da Secretaria. Secretário, o senhor falou que ano passado, né, esse evento, né, movimentou aí em torno de 15 mil pessoas. Para esse ano a expectativa é a mesma ou é superar ainda esse público? A gente tem a ideia de superar o público, sempre a gente trabalha para fazer melhor, né? Mas 15 mil pessoas do ano passado, que é a nossa referência, foi bastante gente, é muito significativo, participando de atividades assim espalhadas por toda a cidade, né? E essa recuperação, esse trabalho com a FEAC de recuperação do córrego do Banhado, nesse caso é o córrego do Banhado, na região dos Amarais,
é um trabalho prático de plantio. A gente também vai ter alguns plantios durante a semana. As pessoas podem chegar junto e nos ajudar a recuperar o meio ambiente. Secretário, queria que o senhor falasse também da importância de envolver alunos, né, estudantes, que são aí o futuro, né, do país, né, sobre essa conscientização com relação ao meio ambiente. Muito importante eles estarem aqui para tomar conhecimento, contato com o Instituto Anelo, com a música. E também à tarde nós vamos estar lá com eles, fazendo uma palestra sobre a situação do meio ambiente em Campinas e os projetos de proteção e recuperação do meio ambiente na nossa cidade. Essas atividades, né, elas marcam aí o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é celebrado hoje, né, inclusive dia 5 de junho. Eu queria que o secretário destacasse, então, a importância do município se mobilizar em prol desse tema, especialmente diante né, de tantas ocorrências climáticas que a gente vem acompanhando, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Pois é, o Dia Mundial do Meio Ambiente desse ano está marcado pela tragédia do Rio Grande do Sul. Então não é possível a gente chegar no Dia Mundial do Meio Ambiente e não fazer uma reflexão do que nós estamos fazendo com o meio ambiente global. De como isso está começando a impactar estados e municípios diretamente e como falta a nossa capacidade de resposta. Por que a gente ocupou por tanto tempo áreas que muitas vezes são várzeas de rios? Então a natureza agora está vivendo eventos climáticos extremos. Isso está impactando e levando a mortes, infelizmente no Rio Grande do Sul. Né, a gente está aí beirando quase 200 de pessoas que tenham morrido, né? Tem pessoas desaparecidas ainda, cuja morte não foi confirmada, mas infelizmente é muito triste, são perdas de vidas humanas, mas a gente está vendo destroços de empresas, de casas, de clubes. O aeroporto internacional Salgado Filho, onde eu já tive a oportunidade de embarcar algumas vezes, ele está debaixo d'água um mês depois, então realmente é um evento impressionante, que mostra que realmente o que o Al Gore fala no livro dele sobre mudanças climáticas. O tempo das causas já foi. Nós sabemos as causas. Agora é o tempo de lidar com as consequências. E um problema mundial, né, secretário? Porque a gente vê nos noticiários casos de enchentes na Itália, na Alemanha, agora recentemente também, né? Então é um problema aí que afeta todo mundo mesmo, né? Tá por todo lado. Está por todo lado. Aliás, mostra a imagem, você acha que é do Rio Grande do Sul e você vai ver, não, tem acontecimento na Alemanha, tem acontecimento em vários países, degelo de geleiras, aquela cena já tradicional, né, do urso polar lá no Polo Norte, o gelo derretendo, os navios passando onde não passavam antes, de tanto gelo que tinha. Então é um cenário de mudança muito forte, muito rápido, e a gente precisa parar todos para pensar. Todos para pensar, mudar os nossos estilos de vida, procurar emitir menos poluentes, fazer atividades, né, que sejam reparadoras do meio ambiente, participar de plantios no dia a dia, economizar água, plantar o quanto for possível, porque todos nós seremos chamados à nossa responsabilidade. As gerações futuras vão nos cobrar do que está acontecendo hoje. Com certeza, secretário, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no Câmara Notícia. À disposição, nós é que agradecemos. E você pode conferir toda a programação apenas acessando o site da Prefeitura de Campinas, que vai aparecer aí na tela. Eu volto com você, Gabriel. Muito obrigado, Ana Paula Meneghetti, nossa repórter, pelas informações. Agradeço também a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pelo Rogério Menezes, que é secretário municipal aqui da cidade de Campinas. Sem mudanças no tempo, então segue a previsão para amanhã, quinta-feira, com o sol aparecendo entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. O frio marca a presença pela manhã, ao longo do dia, com a presença do sol, a temperatura sobe, mas à noite a temperatura volta a cair. Então, para amanhã, as temperaturas já estão aqui na minha tela. Quinta-feira, 6 de junho, mínima de 14 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 27 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência.
Continue na nossa programação, lembrando que às 6 horas da tarde acontece a 34ª reunião ordinária. E eu volto amanhã, na quinta-feira, trazendo todas as informações. Até lá, tchau, tchau.